creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets. There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans. Let's help reduce the environmental impact of foods. Let's offer foods with new, convincing benefits. Add the missing ingredient to your plant-based alternatives with Crea Vitalis. Our goal is as simple as it is important: to make products more nutritious and to complement the natural creatine supply for flexitarians, vegans, and vegetarians. We want to support them while they're trying to live the life they feel is best for themselves and our planet. We want to be there anytime needed: breakfasts, lunches, and dinners, and every bigger or smaller snack in between. Crea Vitalis is the source of creatine for the body. High-quality creatine monohydrate made in Germany. Crea Vitalis is perfectly suitable for flexitarians, vegetarians, and vegans. Think about the chances of enhancing foods with Crea Vitalis. Let's add the vitality secret of meat to your products. Spending the feeling of well-being and vitality, power and performance. A well-balanced diet for vegans or vegetarians. Let's empower your customers with your products and Crea Vitalis. Olá amigos, mais um QualityCast, ainda mais especial aqui do Arnold Conference, 10º ano de Arnold, muito bacana, lotado, revendo os amigos, os médicos, os nutris, os farmacêuticos e os profissionais da área da saúde. Bom, hoje nós estamos aqui com um estudante lado a lado de Hipócrates, esteve com ele no ensino médio, fundamental, e vai nos passar um pouco aqui sobre a saúde das pessoas. Dr. Vitor Sorrentino, muito obrigado, professor, muito obrigado por ter dado esse tempo para nós aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, aqui com a tua audiência, poder conversar um pouco mais sobre os ensinamentos de Hipócrates. Gostou, né? Vamos até tocar aqui, porque o Doc gostou. Olha só, vou jogar no seu terreno aí uma situação para que você nos clareie. Na promoção de saúde, no que nós entendíamos há 30 anos atrás e o que nós entendemos hoje, qual seria a fotografia aérea? Ainda pior ainda a sua vida. O que será daqui a 10 anos? As pessoas estão entendendo sobre o que é ter saúde? Saúde, quando eu digo, é desde a saúde mental até ter um peso ok. Qual é o entendimento de saúde hoje pela Organização Mundial da Saúde, da medicina? Como é que nós estamos nessa fotografia? Eu acredito que a Organização Mundial da Saúde ela não esteja muito alinhada com a medicina e vice-versa, porque quando ela nos traz que saúde ou medicina não é o ato do médico tratar alguém com uma medicação unicamente, mas criar um ambiente de bem-estar. Bem-estar não depende só do remédio que usa. Aliás, quem está usando uma medicação geralmente não está buscando unicamente bem-estar. Está tentando remediar alguma circunstância que já ocorreu. Verdade. A gente entende que está muito além do conceito que nós médicos ainda hoje temos, que é aguardar pegar fogo para poder jogar fogo, como jogar água como um bombeiro. Talvez demore muito tempo ainda para que a medicina ela se convença e entenda de que o papel dela primordial seria não ter que usar as medicações, mas quando utilizando,
pudesse criar rumos, caminhos para que essa pessoa não dependa da medicação o resto da vida, sempre que possível, e muitas vezes isso é possível. Daqui talvez 10 anos, 20 anos, eu tenho uma esperança de que essas coisas terão evoluído por conta das pessoas e não da própria medicina. A conscientização da própria indivíduo em buscar saúde e bem-estar. É porque... Não esperando algo de um medicamento para tamponar um problema já instalado. Percebes que nós temos estudos, inclusive, mostrando que os indivíduos que com depressão leve ou moderada, que utilizam antidepressivos a longo prazo, eles não têm uma melhora de qualidade de vida. Isso é muito sério, porque nós estamos, então, fazendo o quê? Tentando evitar que a pessoa tenha uma morte, ou então não saia de casa. Agora, a qualidade de vida. Não basta. Dentro da medicina, os estudos, eles têm 2 desfechos que a gente chama de desfechos duros, que é desfecho clínico. Desfecho clínico não é alterar um número no exame. Baixou o colesterol. Os meus marcadores eu dou uma alinhada no... Tá, tô te acompanhando. Desfecho substituto é uma mudança em exame. O número, colesterol diminuiu, ou baixou um marcador da tireoide. Tá. Agora, qual é o desfecho duro que a gente chama, ou desfecho clínico? É saber se a pessoa melhorou, ou se a gente diminuiu a mortalidade. E essa, por incrível que pareça, isso deveria estar muito bem alicerçado na medicina que a gente, hoje, a medicina contemporânea, mas não está. A medicina ainda busca muito tentar sanar situações, muitas vezes secundárias, e o indivíduo não entendeu que a busca por melhorar a qualidade de vida não depende do médico de hoje em dia. Porque se ele não está munido para poder melhorar a qualidade de vida, fazer prevenção ativa, orientar no estilo de vida, ele está buscando as ferramentas dos locais inapropriados. Eu atendo semanalmente pessoas que passaram por inúmeros profissionais muito bem qualificados para doenças, a medicina para doença. E eu pergunto, você alguma vez procurou um nutricionista? Um educador físico? Não. Mas suas queixas não estão sendo melhoradas pelo convencional da medicina, que está lá com o martelo, onde todos os problemas são prego. Remédio, 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 remédio. Como que você não imagina que há outras respostas? Vamos pegar uma coisa bem simples. Gastrite, refluxo. Nossa. Toma remédio, não toma remédio, toma remédio, não toma remédio. Já experimentou algum momento diminuir tal alimento? Não. Então é alimentar. Mas por que a pessoa não procurou isso? Primeiro, pela ignorância. Porque hoje, quem quer vai atrás de informações muito válidas nas redes sociais. E segundo, porque o próprio médico, que seria o comandante, o general desta história de para onde você vai, quem que vai lhe tratar, ele não sabe sobre isso. Não interessa a ele saber sobre isso. Mas aí é mais grave ainda. Se ele não... Olha, é grave porque a gente não sabe exatamente se é uma coisa de reserva de mercado, se é realmente essa manipulação absurda que existe nos próprios congressos, a falta de entrelaçamento entre as áreas. Percebe? A transdisciplinaridade, a área transdisciplinar, né? Não só isso que é. Eu vou ao médico, o médico me passa então um remédio para o coração, mas o outro médico que eu posso visitar não sabe da minha pasta. Então a interação de medicamentos, etc e tal, acontece. Muito. Hoje há um movimento que tenta ganhar espaço na medicina, que é justamente o pró-remoção de multimedicações. Mas mesmo assim é muito difícil de acontecer, porque alguém tem que ter a coragem de olhar o todo, e não existe quase o médico para olhar o todo, e poder individualizar. Olha, essa medicação que você está usando aqui está lhe provocando aquilo, por isso que o outro remédio entra para aquilo. Só que quando entram esses dois, lhe promove um outro desfecho, que promove um outro. Então é um círculo vicioso. Eu não sei se chama assim, interação medicamentosa, não sei se fala assim, mas interação algo por aí. medicamentosa, mas essencialmente, além disso, né? Essencialmente, é a falta da busca da causa, ou a falta do entendimento do corpo como um todo. Vamos enxergar o corpo como um todo e vamos entender que essa tua queixa aqui, embora tenha me procurado para resolvê-la, ela faz parte de um conjunto de outras, em que, no seu caso, a outra é mais importante que esta. Eu acompanho o seu trabalho e gosto muito. E vou te fazer um questionamento, que é o seguinte: a medicina deveria
ser menos numérica e mais humanitária? Eu te vejo assim, tá? Por isso que eu... Obrigado, muito obrigado. E para a medicina é forte falar isso, assim, não sei se se deve dizer isso, mas está acontecendo, porque existem alguns países da Europa que a medicina não é assim como a americana e a brasileira, né, em relação ao capital, né? Então ela é mais parecida ali com alguma coisa do Oriente, etc e tal. Você tem essa esperança que... Porque a briga com o capital não é brincadeira, né? Aí vamos para a Grécia Antiga. Vamos lá. Platão dizia que o político, ele não é alguém que se candidata a ser político. É alguém que saiu da caverna do Platão, dentro do mito da caverna, Sim. E ele saiu da escuridão e ele enxergou o bem. E como ele enxerga o bem, ele quer que os outros também sejam levados à luz, ao bem, ele se torna naturalmente um político. Se todos tivessem estes valores, nós não precisaríamos nem de política. Seria o óbvio, só uma questão de fluxo. Então, infelizmente, a humanidade nunca vai conseguir chegar nesse retorno ao que deveria ser. E na medicina eu não tenho esperanças que isso vai acontecer, porque mesmo tendo acontecido tantas coisas nos últimos tempos e a possibilidade das pessoas ficarem sabendo das verdades, até mesmo as verdades passaram a ser cerceadas nas redes sociais, porque antigamente televisão, meios de comunicação, eles tinham total domínio. E a nossa esperança, então, através das redes sociais, da liberdade, era que dentro dessa liberdade nós pudéssemos, então, levantar outras hipóteses que não aquelas que são simplesmente sustentadas nesses grandes meios. Isso não aconteceu há pouco tempo atrás. Eu ainda acredito que seja o capital que vai mover. E talvez a força da inteligência artificial vai conseguir desbancar muito disso, porque a pessoa tendo acesso, a algoritmos que são muito mais precisos, muitas vezes, do que o olhar de que alguém te diz, tua pressão está mais alta, está mais baixa. Na minha interpretação. Exatamente. Tá. Então, quando tu tira essa interpretação do poder de uma pessoa, que o problema é a pessoa. Então, é pesado, mas é verdade. A gente tem uma oportunidade, por um lado ruim, mas por outro lado uma oportunidade de alguém isento poder te conduzir. Olha, novamente, falando do seu trabalho, claro que eu posso perguntar aqui pro Doc das organelas da mitocôndria, ele vai me dar um nó, tudo que eu perguntar eu sei que ele vai dar um nó. Mas hoje eu quero mais falar deste profissional que realmente mudou muito o curso de Rio. E então eu estou mais ou menos em cima. Quando ele for lá no QualityCast, eu vou nas organelas aqui com ele. O quanto pesa para você e como você aprendeu e lida com o peso do seu nome tão forte, influenciando tanta gente, especialmente com esse seu lado que eu gosto muito, como você lida assim, com esse peso na sua mochila todo dia que você acorda? Já foi mais difícil? Está normatizado para você? Como é ser Vitor Sorrentino hoje, em 2024? Dizem que a ignorância é uma dádiva, né? Talvez no passado eu não sabia que as redes sociais seriam o que são hoje e dariam o espaço que dão hoje. Então, mais imaturo, outrora, lá no início, eu tinha uma liberdade de falar mais sobre as coisas que eu achava que sabia. Não que elas estavam completamente erradas, mas algumas sim, outras não. Essa responsabilidade foi crescendo no momento que eu comecei a enxergar que haviam pessoas que confiavam plenamente no que eu falava, e mesmo que eu nunca tenha falado nada ou escrito nada a fim de fazer alguma treta ou então convencer pessoas a algo, mas de verdades minhas que são às vezes transitórias. Nós temos verdades que fazem parte de uma etapa da nossa vida, mas depois não fazem mais. Ela não é estática, é verdade. Não é estática. Parmênides. Então a gente chegamos nesta época agora em que a minha percepção da minha responsabilidade é imensa. Coisas que a gente podia fazer no passado, hoje já não pode mais. Verdade. Estamos todos sendo julgados o tempo todo. E eu, fora o fato dos julgamentos, eu recebo os maiores carinhos que eu recebo não são propriamente dos meus pacientes, mas são de pessoas que nunca me encontraram, nunca tiveram a oportunidade de me encontrar, mas através de algo que eu escrevi ou que eu falei, transformou a sua vida. Isso tem um grande significado. É muito forte. Então,
se chega a essas pessoas, e pessoas essas que já tive pessoas de 92 anos que falaram isso para mim, ou crianças com 12 anos de idade lá, que o pai e a mãe me ouvem e a criança passa a ser orientada pelos pais conforme que eles me ouvem. Eu passei a me preocupar muito, mas muito profundamente em tentar sempre deixar compartilhar aquilo que eu tenho absoluta certeza que não é capaz de prejudicar ninguém. É muito difícil porque a gente deixa também de falar algumas coisas que podem beneficiar demais um pequeno grupo. Mas tem que filtrar o tempo todo. Eu tenho que filtrar, eu tenho esse filtro constante. Eu brinco com as pessoas que gerenciam minhas redes, eles falam, não, mas todo mundo fala assim, tal pessoa, olha lá, tem 3 milhões de seguidores, fala assim. Mas passou por esse scanner aqui, meu, né? Agora você tem um scanner super, né? Pois é, aí eu falo, mas a minha responsabilidade é outra. Ele pode falar e convencer muita gente. Ele está no outro tempo, cada um tem o seu tempo. Talvez ou ele não saiba do que ele fala ainda, ou também. Então ele esteja ali com outro jogo, um jogo válido, crescer nas redes, influenciar, fazer coisas que viralizem. Eu estou muito distante disso. Para mim, a viralização traz até assim, mais transtorno. Eu quero ter certeza, e esse é um pedido que eu faço a Deus todos os dias, quando eu acordo, ter certeza de que eu estou servindo a Ele. Para mim, nada mais forte que isso. Ô, Júlia, depois você pega na minha mochila, tem um presente que eu trouxe pro Doc, é um envelope, eu vou dar no final para ele, tá? Tá na lateral. Doc, hoje com tantas faculdades de medicina, antes do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos 100 e tralalá. Depois do Fernando Henrique até hoje, são 300 e tralalá. É o mesmo número de faculdades que tem nos Estados Unidos, com 350 milhões, e como tem a Índia. O número de faculdades que nós temos de medicina no Brasil, não está demais, não? Pois tu sabes que não sei, o que você pensa disso? Eu não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, porque eu tenho uma consciência de que a competição, ela estimula o crescimento. Verdade. Então, no passado, nós tínhamos lá numa cidade do interior um médico e tudo que ele falava era lei. Ou nós tínhamos o grande catedrático, o professor, que ninguém tinha condições de tentar refutar algo que eles falavam. Hoje, aumentou significativamente o número de médicos. Há uma demanda crescente por também possibilitar que eles se especializem, o que é algo que está descontextualizado no Brasil, porque se formam tantos médicos e a quantidade de vagas para fazer uma residência, para se especializar, é mínima. Legal você falar isso. Então, tem muitos médicos generalistas no mercado que estão buscando seu lugar ao sol, de todas as formas, boas e ruins, e talvez isso possa estimular mais essa necessidade de crescimento dos profissionais de saúde, principalmente dos médicos. Portanto, é difícil de eu te dar realmente uma opinião, porque isso a gente só vai ver um pouco mais à frente. Tem que ter um tempo. Como hoje você prefere comunicar? Cursos e palestras, pelos meios eletrônicos? Como você se sente confortável hoje em passar a sua experiência para os colegas e para os alunos, enfim? Aulas, seguramente aulas. Seguramente. As redes sociais não dão espaço para você explicar o todo. Tá. Então, esse é um primeiro grande problema, porque você traz aqui estudo que mostra que a vitamina D realmente melhora a imunidade. Aí vem o outro lá falar, mas esse estudo mostrou que tantas pessoas não funcionou e tal outro falou tal coisa. Eu falei assim, pois é, mas esse outro eu já li faz muito tempo, amigo, eu já sei muito mais do que isso, estou lá na frente. Então, dentro de posts, principalmente nessa rapidez que as pessoas precisam hoje, querem algo rápido, explicado, sucinto, que depois passam para frente. Eu não me enquadro muito bem nisso. Eu tenho uma séria dificuldade. Então, dentro de palestras, talvez 1 hora, 40 minutos de conversa ou de exposição, ainda fique muito pouco. Como fiz agora no Arnold, fui falar de Covid longa. É verdade. Síndrome da Covid longa, que é uma condição que está afetando quase 40% das pessoas que tiveram a doença. Isso é fantástico, não sei nada sobre isso. E como é que a gente vai conseguir explicar tudo o que pode acontecer? São mais de 200 sintomas possíveis. Não dá, é humanamente impossível. Ou seja, numa aula realmente sobre isso, num curso, eu conseguiria ali ter o tempo que eu quiser para poder explicar tudo. Sem ruídos, de uma maneira... Exatamente. Tá bom, sem a pedrinha vindo lá. Exatamente, porque aí você leva em algo que é tão carente hoje. As pessoas, elas têm informações, são vários pontinhos.
pontinhos... Não formação, Então esses pontinhos, quando eles entram em contato com eles, eu deixo de ter uma informação, eu tenho um conhecimento. Ainda não estou pronto para aplicar nada. Eu preciso de experiência. A maioria das pessoas está aqui, ó. Mesmo os grandes leitores de artigos científicos e críticos, juízes de tudo das redes sociais. Falando alto bem aqui, né? Aqui, antes de fazer essa conversão. Esse artigo tem esse problema, aquele, nenhum tá bom, a menos aquele que eles desejam. Eles não têm isso e não têm isso. Ou seja, eles nunca vão chegar a atender estes casos de pessoas. A profissão deles é essa? Juízes alheios. Então, crescem assim. Isso dificulta um pouco o trabalho realmente em redes sociais, porque você sempre... Não existe estudo perfeito, não existe verdade absoluta dentro da ciência médica. Então, essas verdades transitórias, ou então uma leitura diferente de números, ela pode trazer crítica a toda e qualquer evidência que você quiser. E aí fica difícil, porque a menos que seja uma evidência de uma medicação, o resto do estilo de vida vão caber inúmeras variáveis. E essas variáveis precisam ser analisadas com o tempo. Não posso dizer que algo, vamos dar um exemplo aqui, que a própria vitamina D vai resolver a imunidade das pessoas, não vai. Se essa pessoa não comer bem, sozinha a vitamina D, não resolve, mas ajuda. Se essa pessoa usar uma dose de 2.000 unidades preconizado em estudos, não vai resolver. Mas alguns talvez isso seja o suficiente. Para outros, talvez a necessidade de 10.000 unidades. Claro. Como a ciência, a medicina baseada em evidências, ela não dá essa liberdade para eu avaliar cada indivíduo e para cada um eu traçar uma estratégia, isso não é o estudo. O delineamento dos ensaios clínicos, estudo que a gente intervém, é um delineamento onde eu encontro um grupo de pessoas, para esse grupo eu dou algo, para outro grupo eu não dou esse algo, ou dou um placebo, uma pílula de farinha, ou então... Eu não consigo chegar ao que a gente pratica hoje, individualidade. Por isso que eu te disse, a inteligência artificial simplesmente vai silenciar, porque os nossos resultados, personalizando, silenciam. Só que os nossos resultados é o que menos importa para as pessoas. Tem razão. O negócio é a discussão, porque as redes sociais viram um mundo de discussão, de guerra de egos. Então, é um egocentrismo, não sei se vai piorar, espero que não, mas imenso. Não é o paciente que importa para as pessoas. Não é o paciente. Não é. O paciente é só massa de manobra para o molho ser servido lá. Isso aí, vai aplaudir, para ficar, que bom que você falou isso, é isso. E gostam, né? As pessoas gostam de ouvir aquilo que é carinhoso a elas. Então, se você traz uma verdade que é desconcertante, Nietzsche dizia, né? Nietzsche. Eu leio Nietzsche, sou um leitor de Nietzsche, hein? Tem uma frase célebre dele. Vamos que lá, cabe em todos os ideologia todos da moral, momentos, fala aí que eu já leio muita coisa. Todos os momentos da medicina, que é, por vezes as pessoas não querem enxergar a verdade porque têm medo que suas ilusões sejam destruídas. O médico não gosta, o paciente muitas vezes não gosta. Então aquilo que acalmar o coração dele, olha, você tem hábitos completamente errados, não dorme bem, não pratica exercício, não come bem, não complementa, e você acha que você tem TDAH? Não porque eu não consigo focar. Mas vem cá, você não dá opções mínimas para o seu cérebro ter foco. Mas é mais agradável ouvir, eu tenho um problema, o problema sou eu é genético. Então... eu customizo, que loucura, eu customizo o meu problema, visto essa roupinha, porque eu não quero abrir essa gaveta. Abrir essa gaveta, não vou. Então fui no melhor especialista, e ele disse que eu tenho mesmo. Claro, o melhor especialista te perguntou o quê? Quais são os seus sintomas? Então é isso que você tem. Preencher uma série de sintomas é uma coisa. Tentar identificar o porquê que estão acontecendo, demanda uma consulta de 1 hora, 2 horas. Ninguém está afim de fazer isso. Né? Você com tanta... Você tem o quê? Mais de 25 anos de experiência? Não sei, 20... Eu me formei com 25. Estou com 21 anos. Então, e toda a tua experiência familiar e tudo, enfim. Mas é incrível como a medicina, né? Providencial você está aqui, não acho que nada é por acaso. Mas a sua função na medicina hoje, que loucura, né? Claro que as pessoas devem estar me perguntando, pergunta para ele sobre a saúde mental, tá bom, um dia a gente vai falar sobre isso, mas eu acho que é tão além disso, viu, Doc? Bom, acho que você bem sabe disso, né? Essa sua contribuição para os próximos colegas, etc. Tal. Não sei se você pensa exatamente assim. Eu de fora aqui, como um varejista,
penso assim, né? A sua função, acho que ela é muito maior, ela veio se modificando. Veio sim. Ela veio se modificando, claro que a ciência está aí com você, ela mora com você e tudo, mas inclusive quanto mais você conhece a ciência, mais você conhece a Deus, né? Me parece. Se a gente for até desconectar da coisa teológica, porque muita gente tem uma certa... Né, sim, apesar dá de que o carimbo logo. Né? Apesar de que eu sou estudante de teologia também, acadêmico, faço faculdade, estou no 3º ano. Se a gente trazer aqui um exemplo simples de Sócrates, né? Existe a era pré-socrática e pós-socrática no mundo, principalmente na filosofia. E Sócrates ele foi recebendo missões. A primeira missão dele foi aprender, a segunda foi se comunicar, a terceira foi com o dom da comunicação, com uma integridade que ele teve, talvez uma bênção divina, e você vai se comunicar e você vai ir contra o sistema, você não vai aceitar falar o que mandam falar. E as últimas bênçãos foi ter como aluno Platão, que deixou um legado absurdo, que depois ainda deixou o outro legado para Aristóteles, ou seja, quase tudo que a gente enxerga hoje. Afinal, Platão chamava Platão por causa do ombro ou não? Pois é, ninguém sabe. Mas, por última instância, ele recebeu a bênção, então, de morrer dignamente. De falar assim, eu aceito a pena de morte por ter pervertido as pessoas, por ter falado aquilo. Porque ele não aceitou, né? Aceitou. Não, agora chegou, então, não é isso que ele falou? Isso aí. Agora chegou o momento. Esse é o meu momento. Esse é o momento. Não vou sair daqui. É verdade, aquilo é maluco. É bonito, são missões que a pessoa recebe. E ela pode receber de diversas formas. Percebe que ele não precisaria, em última instância, lá ter aceitado a morte, porque era totalmente injusto. Claro. Mas ele seguiu propriamente o caminho, aquele que ele tinha certeza, convicção, que era o momento, era o caminho dele. As nossas missões, a minha também, claro, não me comparo em nenhuma instância. Não, mas é legal fazer essa analogia. É muito bom trazer para o presente. Precisamos modelar quem? Modelar os grandes nomes. Né? É isso que eu procuro. Sim, claro. Com todas as falhas que todos têm, e eu vou ter. A minha missão foi se modificando. Eu pensei que inicialmente eu ia falar para ajudar as pessoas sobre alimentação. Depois eu começo a falar, eu disse, não, eu vou abandonar a parte da cirurgia plástica e começar a trabalhar com isso. Mesmo sendo uma coisa que financeiramente não cabia. Mas eu não era casado na época, não tinha filhos. Não tem problema, vou fazer o que eu gosto. É verdade, você teve não chutada de balde, mas assim, você fez umas coisas assim, que analisando, você falar para alguém, fala, não, é mesmo, você vai parar? Né? Múltiplas vezes. E por último, chega esse momento. O momento de poder ter uma pós-graduação gigante, com um movimento gigante de profissionais de saúde, tentando integrá-los, com mais de 50 professores dos mais gabaritados do Brasil lá, aceitando estar lá dentro de uma pós-graduação que eu coordeno, que eu dou a maioria das aulas, transformando os profissionais de saúde em curso de pós-graduação em que eu posso falar tudo, posso comunicar, tentar convencê-los a ter mais coração, mais integridade, mais honestidade para praticar a área da saúde. Essa realmente, nunca imaginei que ia chegar nesse ponto, mas tendo chego... Se te contasse para o Vitor, 10 anos atrás, vai. Vitor, vai ser assim, viu? Aqui você fala, não, você tá com a bola de cristal errada aí. É difícil. Mas sabe que eu tive momentos de me perguntar assim, eu tenho uma origem, minha família é muito religiosa, então eu sempre tive o hábito de perguntar, me colocar à disposição, sempre. Então eu fui chegando momentos que, por mais que eu não questionasse, eu tinha alguns insights. Você era meio rebelde, né? Não, tô brincando aqui, tô enchendo o saco. Sou rebelde. Rebelde no sentido assim... no sentido de buscar. Buscador. Eu não gosto de aceitar coisas prontas, eu tendo a ir contra as grandes manadas, é uma tendência minha. Todo mundo está indo para um lado aqui, eu prefiro... Deixa eu pensar se é esse o lado mesmo. Mas é uma coisa, acho que é mais instintiva do Victor, e aí... Para alguém que é religioso, não acredita que é um instinto, acredita que é um dom, ou então tentar ouvir o sopro. Aí vai Nietzsche. Extend in mir, algo pensa em mim. Então, é esse inconsciente nosso que eu tento me conectar o tempo todo para poder perceber que estou pronto para ir para as próximas batalhas. Algumas são surpreendentes. Isso dá força, né? Muita força. Eu te acho, tenho achado, muito mais... não tem um adjetivo, empoderado, não sei se é isso, mas mais coeso, mais... Sólido para isso? Incrível. São casos legais. Né? Eu percebo que assim, muitas pessoas, a imagem que eu tenho é de alguém que é mais forte do que eu sou.
É que a gente precisa na vida, a gente precisa. Mas eu me provei a mim mesmo de que eu também sou muito mais forte do que eu penso que eu sou. Ah, tá. Além disso tudo, tá. Você mesmo então é aquela foi coisa apresentado pro outro Vitor, ó, prazer, Exatamente. esse aqui é o cara. Exatamente. As pessoas têm uma imagem, se o cara é forte, né, suporta muita coisa, ninguém sabe por trás dos bastidores que acontece. A armadura que a gente tivesse de manhã. E eu sempre pensei assim, ok, podem pensar, porque eu não tento parecer algo a outras pessoas, nunca tentei. Vocês estão pensando que devo ter uma força. Eu estou projetando isso aí, tá legal. Né? Agora me descobri muito mais forte do que eu pensava que eu era, isso sem sombra de dúvidas. Senhores, eu vou perguntar aqui pro professor ter a vida livre aqui para trabalhar. Eu só queria que você desse uma palavrinha pra gente de saúde mental. Por favor, nos ajude, porque tá demais. Tá todo mundo tomando algo para acordar e para dormir. E isso vai cascateando em todos os problemas, desde obesidade, agressividade, não foco, não cognição. O que você poderia deixar aí pra galera sobre... Eu sei que é um assunto muito imenso, mas... A saúde mental, ela está totalmente atrelada à saúde corporal. Então, esse é o primeiro foco que precisa estar sempre dentro do radar das pessoas, porque geralmente procuram o auxílio de profissionais que enxergam a mente, ou melhor, o cérebro, como algo isolado do corpo. Então, além disso... Tá, isolado, não é? A saúde mental, ela depende da nossa vontade de ter. Então a pessoa tem que se perguntar, eu quero mesmo já foi entrar aí ter já. atenção, eu quero mesmo dormir bem, se eu quero me dormir bem, eu tenho coisa a fazer. Eu tenho que desligar o telefone tal hora, eu tenho que baixar a luz, eu tenho que baixar a intensidade, eu tenho que começar a pensar em coisas boas de noite. Então a maioria das pessoas não faz 10% do que poderia fazer para poder ter saúde mental. Essa higiene do sono, tentar ao menos fazer 10% disso. Imersões em inteligência emocional, entendimentos familiares, tem tanta coisa para a gente tentar perceber, além do químico. O celular o tempo todo vibrando do nosso lado, excesso de luz, estresse, não ter um ambiente realmente de repouso, de descanso, fazer da sua cama o seu ambiente de trabalho com o computador no colo, pessoas passam o dia inteiro tomando café acelerados. É humanamente impossível ter saúde mental no mundo que a gente vive se a pessoa se deixa levar pelo que o mundo te exige. Efeito manada. Manada. Então é muito difícil a gente fazer isso, por isso que esses cursos de imersão de inteligência emocional são um momento propício para eu ficar 3, 4 dias só pensando o que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu quero ter saúde mental se eu não tenho tempo para pensar na minha saúde? Um olhar para si, né? Acho que esse é, para mim, um primordial. Tentar fazer alguma imersão em saúde emocional. Os grandes problemas estão lá, em saúde mental. É claro, nós não estamos aqui tirando o peso de fatores de depressão, esquizofrenia, uma série de coisas. Mas saúde mental como um todo, os grandes pesos dos fatores que nos levam a não ter essa performance da saúde mental como gostaríamos de ter, está dentro do emocional. Que é o autoconhecimento também. É o autoconhecimento. Exatamente isso. Doc, como é que você vai estar em 2024? Até onde você pode contar, sem ser aqueles projetos super secretos, mas o que você pode? 2024, eu estou capitaneando, junto com outros profissionais de saúde, o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Funcional Integrativa. Medicina, na etimologia da palavra, como todo aquele que é participante do esquema de saúde necessário para gerar saúde na pessoa. Ou seja, o primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Funcional Integrativa tem uma modelagem no IFM nos Estados Unidos, que é o Instituto de Medicina Funcional, onde profissionais de saúde entendem das áreas que são comuns, de interesse comum a todos. O gastroenterologista vai falar de saúde intestinal que impacta nas articulações. Cada um contribui na sua área para esse todo. Para o todo. Então, a primeira vez no Brasil, nós temos convidados internacionais, mas nós temos... Já tem data? O plantel tem. 14 e 16 de junho, se não me engano. As pessoas que têm interesse de avaliar, de enxergar algo disruptivo, mas que não deixa a pessoa fora da caixa. Ela está dentro da caixa, ela amplia as suas ferramentas dentro da caixa. Aonde vai ser? Que estado vai ser? Aqui em São Paulo, no WTC, no Sheraton. Então a gente, com nunca houve no Brasil um evento dessa dimensão para a medicina funcional integrativa. É o primeiro da história e já é um sucesso, já tem mais de 1.500 inscritos lá. A gente tem um limite até 2.000 e imagina, o congresso é só em junho, no meio de junho.
É um congresso gigante e que ainda existem, são 80% das vagas já estão preenchidas. Isso é também inédito para a medicina. Que lindo isso, né? Mas isso é lindo porque é um movimento lindo. São pessoas, profissionais de saúde, se dando por conta de que precisam aprender também com os outros. Sair um pouco só do remédio para o TDAH, para a depressão. Pô, vamos aprender com o nutricionista, vamos aprender com o educador, vamos aprender tudo aquilo que beneficia e que eu posso aplicar na minha prática clínica. Muito bom. Doc, vou te liberar aqui para você voltar aos seus trabalhos. Muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, pela sua bondade de me atender. Sucesso esse ano 2024. Você é um cara muito especial para todos que buscam saúde ou aprender um pouco mais. Muitíssimo obrigado. Obrigado você aqui. Prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais e a todos vocês também. Muito legal. Senhores, não deixe de curtir o canal, dê um like, compartilhe. O doutor quer apertar aqui, que eu sei que ele está sofrendo. Olha lá, ó. Pronto, já relaxou. Deu certo, né? Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Creatine empowers sustainable lifestyles. Not only muscle, but all of our cells utilize creatine. It is important to our energy metabolisms. The human body naturally produces a part of the daily creatine requirement by itself. The remaining amount could be obtained from bigger quantities of fish and meat. But what about vegans, vegetarians, and flexitarians? Their creatine levels are often reduced. That makes dietary creatine intake meaningful for these groups. More and more consumers avoid meat and dairy to reduce their carbon footprint. Look for well-balanced alternatives and diets. There's a strong demand for new smart solutions meeting these consumers' needs. So let's create nutritious products for these customers. Let's support them in living a more vital and sustainable life. Let's present an interesting approach for flexitarians, vegetarians, and vegans.